Olá pessoal, sou o professor Vanilton Matias e nessa videoaula vou te ensinar tudo que pode cair na sua prova sobre a bioquímica da água, beleza? Vem comigo! Vou começar essa videoaula te falando de um caso que eu vi no hospital de um garotinho chamado de João. Vejam, João, ele nasceu prematuro. E por ter nascido prematuro, seu pulmão não estava ainda totalmente desenvolvido, ainda não tinha amadurecido. Detalhe, você sabe que o oxigênio que você inala, que você inspira, passa do interior dos alvéolos do pulmão para o sangue, para poder oxigenar os tecidos. O que aconteceu com o menino João? Ele tinha uma camada de água muito espessa que estava dificultando essa difusão de oxigênio. Por que isso aconteceu? Porque João não estava conseguindo produzir uma substância chamada de surfactante. Nós que nascemos normais, conseguimos produzir o surfactante e o surfactante diminui a tensão superficial da água. Já o menino João, ele não estava conseguindo produzir surfactante. Então o João não estava conseguindo diminuir a tensão superficial da água. Ele nasceu com um problema respiratório. Ele nasceu com angústia respiratória. Ele nasceu com a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, na qual uma película de água espessa dificulta o transporte do oxigênio para os tecidos. E isso acontece, gente, porque a água tem uma elevada tensão superficial. Isso mesmo, a água tem uma elevada tensão superficial. Professor, mas o que é isso? Tem calma. Vamos ver essa e outras propriedades da água ao longo do nosso vídeo. Quero começar falando para você da molécula de água. Quimicamente, o que é a água? A água, gente, ela vai ter fórmula molecular H2O, ou seja, um átomo de oxigênio irá se ligar a dois átomos de hidrogênio. Essa ligação vai se dar através do compartilhamento de elétrons. Lembra da química? Ou seja, a água vai se ligar, o oxigênio vai se ligar covalentemente aos hidrogênios, formando a molécula H2O. Observe que o oxigênio, sendo mais eletronegativo, ele vai adquirir uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios vão adquirir uma carga parcial positiva. Estou falando de uma importante característica da água, que é justamente a polaridade. Vejam que para ser polar, a geometria molecular da água deve ser angular. E o fato da água ser polar permite que um hidrogênio seja atraído ou atraia um oxigênio de outra molécula de água. Então, uma molécula de água vai se atraindo por outra, que atrai outra, que atrai outra. Ei, vai haver uma interação intermolecular entre o hidrogênio positivo e o oxigênio de outra molécula negativo. Essa interação intermolecular eu vou chamar de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, beleza? Então, a ponte de hidrogênio, gente, explica as outras propriedades da água que eu vou te falar em sequência, beleza? Você não pode confundir coesão com adesão. Não pode. Coesão é a atração entre uma molécula de água e outra molécula de água. Adesão é a atração entre a molécula de água e uma outra molécula polar. Não confunda coesão com adesão. Ô Vanilton, mas ser coesa e ter adesão serve para quê para a molécula de água? Veja só. Isso explica duas propriedades importantíssimas da molécula de água. Isso explica uma propriedade chamada de capilaridade. Antes de eu explicar para você o que é capilaridade, eu quero que você em casa faça o seguinte experimento. Pegue um canudo fininho, de pequeno diâmetro e sugue o seu suco. Chupe. Quando você fizer isso, com um pouco esforço, esse suco vai chegar à sua boca. Agora, não pegue mais um canudo fininho. Tente conseguir um canudo bem grosso, sei lá, uma espécie de cano grosso, de grande diâmetro.
Quando você sugar o líquido, você vai ver que esse líquido não sobe com tanta facilidade. Ou seja, a molécula de água, ela tem facilidade de percorrer vasos de pequeno calibre. Por que isso acontece? Porque quando a primeira molécula de água é sugada, logo uma molécula de água vai se ligar a uma segunda, que se liga a uma terceira por coesão, que se liga a uma outra, ou seja, essa coesão vai fazer com que toda uma coluna de água suba até a sua boca. Professor, mas a primeira molécula vai se ligar a quem? Vai se ligar às paredes do canudo. Ou seja, tudo inicia com um processo de adesão e continua com processos sucessivos de coesão. Tranquilo? E as plantas, nada bestas, aproveitam essa característica, essa propriedade de capilaridade para poder sugar água do solo. Você nunca pensou nisso? Como é que uma planta de 2, 3 metros de altura faz para puxar contra a gravidade a água do solo? Tudo começa quando a planta, após o processo de transpiração, quando a plantinha perde água, isso gera uma espécie de sucção. Essa sucção puxa, para exagerar, uma molécula de água, que puxa outra, e outra, e outra, e assim uma coluna de água vai subindo pelo vaso especialista em transportar água na planta. A água com sais dissolvidos, que eu chamo de seiva bruta. Esse vaso vai ser o xilema. Galera, o que eu estou te falando é uma teoria. É a chamada teoria de Dickson, beleza? Isso ocorre nas plantas e tem a ver com água, tem a ver com a capilaridade. A coesão e a adesão também estão ativas, estão presentes no processo que eu te falei lá no bebezinho, no João, que tinha síndrome da angústia respiratória. A coesão e a adesão também explicam a tensão superficial da água. Olha só para esse esquema. Tu tá vendo que essa molécula, eu tenho aí moléculas que estão na superfície e moléculas que não estão na superfície. Consegue ver isso? As moléculas que não estão na superfície, uma vai sofrer atração por outra. Olha só. As moléculas que estão na superfície também vão sofrer algumas atrações. Ei, mas eu sei que tu gosta de física, eu sei que tu sabe o que é um vetor. Então, olha para esse esquema. Veja que essa molécula de baixo está puxando a molécula do meio por um vetor A de força F. A molécula que está acima também vai puxar com a força F, assim como a da direita, assim como a da esquerda, assim como a que está acima lateralmente. Ou seja, observa só esses vetores surgindo. Preciso que você analise que o vetor da direita vai anular o vetor da esquerda. O vetor superior vai anular o inferior e assim observa que todos os vetores vão se anulando. Ei! Qual é a força resultante sobre essa molécula de água que não está na superfície? Isso mesmo, a força resultante é zero. A molécula de água que não está na superfície vai ter força resultante zero sobre ela. Agora analisa a molécula que está na superfície. Veja que eu vou ter um vetor para baixo puxando ela, uma ligação de hidrogênio. E vou ter uma força puxando para a esquerda, uma para a direita, uma para o canto inferior direito, outra para o canto inferior. Olha só, observe que não vão haver forças superiores suficientes para anular, para cancelar essa força, esse conjunto de forças. Então, se eu for fazer aqui a força resultante, vai dar uma força resultante para baixo. Isso gera uma tensão nas moléculas de água da superfície. Isso gera o que eu chamo de tensão superficial da água. Beleza? Tu entende então o que é tensão superficial? Essa tensão permite que venha um mosquito bonitinho e pouse sobre a superfície de um lago sem que esse mosquito afunde. Então, tudo isso é explicado devido a essa propriedade chamada tensão superficial que tem a ver com o processo de coesão, ok? Você já foi à praia? Acredito que a maioria de vocês sim. Ao chegar na praia cedinho da manhã, 7 horas, 6 horas da manhã, você vai perceber que a água do mar está fria, mas a areia já está quente.
Ou seja, em pouco tempo, ela já aumentou muito a sua temperatura. Se você mergulhar, você vai ver que a água do mar vai estar fria, como se não tivesse dado tempo de aquecer essa água. Isso acontece porque realmente é difícil aquecer a água. Não é tão fácil aumentar a temperatura da água. Para você aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius, você vai ter que usar 1 caloria. Eu estou te falando o que é calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que eu devo fornecer a um corpo para que esse aumente em 1 grau Celsius, a 1 grama desse corpo, no caso. Para eu aquecer a água, eu preciso de 1 caloria. Professor, isso é muito ou isso é pouco? Isso é muito se comparado a outros materiais. Por exemplo, o ferro tem um baixíssimo calor específico. É tanto que se você botar uma panela de ferro no fogo, rapidamente ele vai aquecer. Faça o seguinte experimento. Pegue uma panela de ferro, coloque-a no fogo sem nada dentro e vá tomar um banho. Depois de 5, 6 minutos, retorne e pegue na panela. Não faz isso. Você vai queimar a sua mão, claro, porque a panela vai estar muito quente, vai estar vermelha por fora. Agora faça a mesma coisa, só que antes de você colocar a panela do fogo, encha essa panela de água. Quando você voltar do banho, você vai ver que pegando nela, ela vai estar quente. Pode até lhe incomodar, mas muito menos do que se você não tivesse colocado a água. Isso, gente, porque a água ela tem um elevado calor específico. A água ela oferece uma dificuldade para mudar a sua temperatura. Tendo uma visão física, nós dizemos que para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius é necessário 1 caloria, ou seja, o calor específico da água é muito elevado, é de 1 caloria por grama grau Celsius. Além de ter um elevado calor específico, a água também apresenta um elevado calor de vaporização. O que é isso? Olha só, o nosso corpo ele é uma máquina. E como toda máquina, há sim a produção de muito calor. Só que você pensa, e por que é que esse calor não queima os nossos órgãos, não queima os nossos tecidos? Gente, isso não acontece porque nós temos água circulando pelo nosso corpo. E esse calor produzido é direcionado para as moléculas de água. E vejam, para eu tirar uma molécula de água de perto da outra não é tão fácil. Para eu separar uma molécula de água da outra, ou seja, tirar essa água do estado líquido para o estado gasoso, não é tão simples. Eu preciso fornecer muito calor. Então, o calor produzido pela nossa máquina, pelos nossos órgãos, nas nossas reações exotérmicas, ele é direcionado para a molécula de água que resiste bem a esse calor. Porém, vai ter um momento que essa água vai acabar se desprendendo, se afastando, entrando no estado de vapor. É nesse momento que você sua, beleza? Então fixa. 2 propriedades importantes da água também são o quê? Veja, a água tem um elevado calor específico e tem um elevado calor de vaporização, ok? A água também pode sofrer o que nós chamamos de resfriamento evaporativo. Professor, o que é um resfriamento evaporativo? É assim, quando as moléculas da água, de um lago, por exemplo, evaporam, as moléculas que ficam numa temperatura mais baixa, ou seja, ficam resfriadas. Professor, eu não entendi. Veja só, imagina que eu pego um colégio que tem uma média de notas muito alta. A média da escola é de nota 8. Eu pego 100 melhores alunos dessa escola e transfiro para uma outra escola. Você concorda que quando eu retiro esses alunos que são os melhores, que têm boas notas, a média da escola vai diminuir? É a mesma coisa com a água. Quando você retira de um lago as moléculas que estão na superfície, ou seja, aquelas que estão absorvendo o calor, quando elas evaporam, quando elas são eliminadas do lago, as que ficam são as que têm menos calor. Então a média da temperatura desse lago vai diminuir. Então vai haver o resfriamento. É a mesma coisa que acontece contigo. É a mesma coisa que acontece com você no processo quando você sua. É a mesma coisa que acontece com você quando você sua. As moléculas de água que saem são aquelas que estavam na superfície, que estavam absorvendo calor.
as que ficam, elas ficam resfriadas, ficam com a temperatura mais baixa. Por isso que o suor é um fantástico sistema de regulação da temperatura, beleza? Outra propriedade da água é que ela tem uma densidade reduzida quando no estado sólido. Isso mesmo, a maioria das substâncias, quando estão no estado sólido, ou seja, quando a agregação dos seus átomos, das suas moléculas, ela acaba ficando mais densa e afundando. No caso da água, não é assim. Quando a água está no estado sólido, ela fica menos densa. Por exemplo, você pega um cubo de gelo, bota num copo de água líquida e esse gelo ele vai flutuar, porque ele está justamente menos denso. Galera, isso explica porque aqui nos polos existe vida debaixo daquelas camadas de gelo. Se o gelo afundasse, ele ia acabar matando os seres vivos e acabar matando a fauna local. Por isso que é importante você saber que a densidade do gelo ela é menor do que a densidade da água. E chegou o momento de você ouvir o que você mais sabe sobre a água. A água ela é o solvente universal. Ei! Dizer que a água é o solvente universal é dizer que ela pode dissolver ou pode atuar como solvente para qualquer molécula. Cuidado! Ela é solvente universal, mas ela não é solvente para todos os solutos, para todas as moléculas. Ela é solvente para as moléculas polares. Sim, no nosso corpo, por exemplo, a água é o principal solvente. Praticamente o único solvente. Praticamente todas as reações químicas da gente ocorrem em meio aquoso, ocorrem na presença de água. Sempre que nós juntamos duas moléculas e liberamos uma molécula de água, eu chamo isso de uma síntese por desidratação. Quando nós quebramos uma molécula e essa quebra ocorre na presença de água, eu chamo essa reação de hidrólise. Então a água é sim um meio onde ocorrem as nossas reações químicas, as reações biológicas. Tranquilo? Quem tem mais água? Uma água viva ou uma planta? Claro que vai ser uma água viva que tem 98% de água formando o seu corpo. Quem tem mais água? Uma planta ou você? A tendência é que a planta tenha mais água do que os seres humanos. Vejam só, eu tô te falando que o teor de água varia entre espécies. Beleza? Então, entre espécies, o teor de água é variável. Mas quem tem mais água? Eu ou a minha avó? Me observa e olha só para minha vozinha linda. Vejam que a minha avó, linda, ela tem menos água do que eu. Ela é mais ressecada a pele dela, porque ela já é mais velha do que eu. Então, quanto mais velho for o indivíduo, menos água ele vai ter no seu corpo. Quanto mais jovem, mais água. Olha só como eu tenho muita água nas bochechas, na pele, olha que coisa linda. Então, claro que eu tenho muita água no meu corpo, sou muito jovem, sou muito hidratado, beleza? Então, vejam que o teor de água varia dentro da mesma espécie, de indivíduo para indivíduo. Tranquilo? Mas quem tem mais água? O teu tecido ósseo ou o teu tecido muscular? Veja, se você ficou em dúvida, sempre pense assim. O tecido que tem maior metabolismo é o tecido mais hidratado. Gente, o nosso músculo, ele precisa estar o tempo todo fazendo reações químicas. O nosso músculo, ele precisa de muita água. Então, o nosso músculo, por ter um metabolismo maior, ele é mais hidratado do que o tecido ósseo. Se fosse para fazer aqui uma escala de tecido mais hidratado por menos hidratado, ou seja, do maior metabolismo para o menor metabolismo, nós poderíamos falar que o tecido nervoso é mais hidratado, ou seja, tem maior metabolismo, do que o tecido muscular, que tem mais água do que o tecido ósseo, que tem mais água do que o tecido adiposo, só para fazer uma comparação rápida entre 4 tecidos. Gente, o que eu estou te falando é que quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. Ou seja, o teor de água varia dentro de um mesmo indivíduo, de tecido para tecido. Tranquilo? Beleza? Só tenha cuidado com uma coisa. Quem tem mais água? O tecido nervoso ou o tecido muscular? Ah, professor, você falou que era o nervoso. Cuidado com uma coisa. O tecido nervoso
No caso da substância cinzenta, correto, ele é mais hidratado, porque lá na cinzenta tem os corpos celulares, que tem muito metabolismo, aquela coisa toda. Mas a substância branca, que é rica em axônios, que não tem grande metabolismo, tem menos água do que o músculo. Cuidado com essa observação. Quem tem mais água, o tecido adiposo ou ósseo? Pelo que eu te falei, o tecido ósseo tem mais água do que o adiposo. Mas tem cuidado. Eu estou me referindo do tecido ósseo com medula amarela. O tecido ósseo sem medula tem menos água do que o adiposo. O tecido ósseo com medula tem mais água do que o adiposo. Ok? Tranquilidade. Isso é o que eu queria te falar sobre a bioquímica da água. Você vai conseguir acertar as questões na sua prova se esse tema estiver presente. Um forte abraço a todos. Peço que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Peço que você curta o nosso vídeo para ajudar a divulgar o meu trabalho. Beleza, gente? Um forte abraço a todos e até a próxima!